Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que essa semana seja extraordinária na sua vida, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, e que essa mensagem seja uma resposta de Deus para você. Eu quero só te pedir um favor antes de começar a mensagem. Curte o vídeo, é bem rapidinho. Por que curtir? Bom, quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Nosso sonho é chegar a 10 milhões de pessoas. Me ajuda, faça isso se é possível. Quanto mais gente ouvindo, melhor. E o nome de Jesus é glorificado. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 11. Ah, Jesus, eu te amo. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro. Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Marta que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí um verso seguinte, eu vou pular alguns versos. O verso 17 diz: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. O verso 32 diz: tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, verso 35 diz: Jesus chorou. Nada é impossível. Nada é impossível, nada. Aí o verso 37 diz: e alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos do cego fazer também com que este homem não morresse? Todos eles estão só falando de uma coisa: da cura da doença. Eles não estão crendo na possibilidade de uma ressurreição. Todos eles estão dizendo, Marta está dizendo, Maria está dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo: você tem poder para curar a doença. O que eles não sabem é que Deus tem poder para ressuscitar. Aleluia. Sabe, os homens que estão à volta, os judeus, os judeus, eles também não sabem. Então por isso que eles dizem: se ele dá vista aos cegos, ele podia ter curado esse homem também. Amém. Eu fico doido disso aqui. Aí, o verso 39 diz: Jesus, tirai a pedra. Aí a Marta, a irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse Jesus: se tu creres, verás a glória de Deus. Verso 43, parte B: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. A nossa fé em Deus, ela é mensurada pelo nível das nossas experiências e porque os nossos olhos viram alguma coisa. Nós precisamos de algumas experiências táteis com Deus. A gente precisa que em algum momento algum milagre aconteça para que a gente veja o agir de Deus, né? Só que tem milagres e milagres. Tem milagres grandes, milagres pequenos. Mas o fato de ser milagre é você não conseguir explicar por que e como aconteceu. Todas as vezes que Deus fez um milagre com a minha vida, com a minha família,
foi milagre porque não tinha como explicar como. E por isso chamamos de milagre. Só que a nossa fé, ela precisa ser alimentada, precisa ser nutrida. Em algum momento ela vai precisar de estímulos externos, outros espirituais, a gente sempre vai precisar. Agora, a nossa noção do poder de Deus, às vezes está muito limitado ao que a gente viu até agora, ou aquilo que a gente viveu até o presente momento, ou talvez as pequenas experiências do que talvez alguém nos contou, mas que nunca foi a nossa realidade. E eu vou te dizer, a maioria das pessoas nutrem a fé com Deus a partir da experiência do que os outros viveram, nunca daquilo que elas viveram. A minha oração sempre é: Jesus, que a minha geração tenha uma experiência contigo, porque uma experiência com Deus genuína, ela nos marca para sempre. Marca muito mais do que uma palavra pregada por alguém, marca muito mais do que uma história impactante de alguém. Não, muito melhor do que você ouviu que alguém Jesus curou, é melhor que Jesus cure você, entende? É melhor que você viva esse milagre. Então todas as calamidades que muitas das vezes acontecem na nossa vida e que a gente pensa que é para o fim, na verdade às vezes são para a glória de Deus, sempre é para a glória de Deus. Mas a gente não a provoca, a gente não crê, a gente não sabe de verdade, pensa que não dá, para aquilo não precisa, para aquilo é impossível. Então quando a Bíblia começa contando uma história de alguém que Jesus ama e que é Lázaro, a gente tem toda uma narrativa que constrói o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. É muito bom. Ai, Jesus, eu te amo. Eu vou falar de novo. O que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer, está escrito aqui. Você vai dizer: Dave, o que Deus pode fazer? Eu sei, você leu. Deus pode tudo. Mas o que Deus não pode fazer, se Ele pode tudo? Ele não pode ignorar. Não porque não pode, o que não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado. Então, não se trata na verdade do que Deus não pode, se trata daquilo que Deus não está disposto a fazer. Deus não está disposto a ignorar a oração de um justo. Deus não está disposto a ignorar a perda de um amado amigo. Deus não está disposto a ver os judeus chorando, Marta chorando, Maria chorando. Sabe, Maria e Marta, uma delas, lembra, ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. Então Jesus vê aquilo chorando, ela dele chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Porque, sabe, perturbou o seu coração. E não porque não podia curar, não porque não podia ressuscitar, mas porque aquilo para ele era muito agudo para as emoções. Isso para mim é confortante, porque mostra que o Deus que a gente serve não é distante, Ele é empático, Ele é presente. Ele se importa com a minha dor, Ele se importa com o meu sentimento, Ele se importa com a minha lágrima, Ele se importa com o meu clamor, Ele me ouve. Aleluia. Eu quero que você entenda isso da maneira melhor possível. Quando você chora, a Bíblia diz que quando nós choramos, oramos, o Espírito Santo conduz as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele sente. Quando a gente olha a parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus, que se importa com a ferida, que se importa com a dor, que para, que ajuda. Então, partindo desse pressuposto, não há uma oração que Deus não ouve, não há impossíveis para Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Só que essa percepção, ela precisa ser resgatada, principalmente na hora que o impossível se apresenta na nossa frente. Porque enquanto tudo está bem, enquanto tudo está dando certo, dizer que Deus é o Deus do impossível é possível. Mas quando o impossível se apresenta, parece impossível dizer que Deus é o Deus do impossível.
Eu vou falar que isso é nas coisas simples, nas coisas profundas. Eu conheço Deus do impossível de verdade. Quando eu comecei a ler, o meu espírito resgatou uma memória longa e antiga minha. Aliás, essa semana é uma semana que eu fico muito sensível à voz do Espírito Santo, porque preciso muito também para a série. E algumas orações foram me recordadas enquanto eu orava. Engraçado isso. Deus me fez lembrar de uma oração quando eu era dos jovens da minha igreja. Eu me lembrei, sabe quando você é transportado para um lugar e você consegue vislumbrar tudo, como foi, como aconteceu, e parece que você está vivendo aquilo de novo? Eu estava dentro da igreja e as crianças começaram a cantar aquela canção que diz: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. Lembra? Essa música não, só eu que lembro. É uma música que fala do amor de Deus, que é grande, mas cabe no nosso coração. E as crianças estavam cantando essa canção, e as crianças estavam cantando, fazendo coreografia, e eu no banco senti uma presença de Deus tão grande, que eu parecia uma criancinha pequena na igreja. Eu chorava, falava em línguas, glorificava o Senhor. E no final daquilo eu olhei para as crianças e eu disse: Jesus, que um dia os meus olhos possam ver os meus filhos te adorando. Que um dia eu possa ver, e parecia tão distante, tão longe, e agora de repente eu já tenho 3 filhos, e agora eles, só que agora eu resgato outras orações, eu começo a lembrar de todas as respostas, de todos os impossíveis. E agora, esses dias atrás, eu acho que até contei uma das mensagens no YouTube, mas eu tive uma experiência com meu filho, com o João, muito profunda com ele, sobre impossíveis. Impossíveis que são subjetivos, porque para mim parece ser impossível, e era naquele momento, mas para alguém pode ser muito simples, mas é milagre porque não se explica, lembra? O João passou mal a noite toda, vomitou a noite toda. E quando ele acordou, a gente tem um acordo na nossa casa de falar somente a verdade, mesmo que a verdade às vezes doa de ouvir. Então a gente fala: olha filho, você vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Então a gente fala: filho, vai tomar pique e dói, mas passa. O papai toma pique, também não gosta, e também isso é verdade. Irmão, eu morro de medo. Então como que eu vou mentir pro meu filho? Então a gente tem esse acordo. E aí quando ele acordou mal, vomitando muito, eu chamei ele e falei: filho, olha só, se você não melhorar, o papai vai ter que te levar no hospital. Aí, irmão, falar isso para um filho, quem é pai sabe aqui o que eu estou falando, né? Se a gente pudesse tirar a doença do nosso filho e colocar na gente, a gente fazia. Aí quando eu falei para ele no hospital, ele já marejou os olhinhos na hora. Aí eu falei para ele: filho, olha, e aí você vai ser examinado, provavelmente você vai ter que tomar um sorinho, filho, na veia, vai ter que colocar uma agulhinha. Vai doer um pouquinho, mas vai passar. Mas aí você vai ficar bonzinho, filho. Aí ele começou a chorar e falou: papai, eu não quero ir para o médico. E aí o meu lado pai, frustrado, conectou-se com o lado homem de Deus, que já viu milagres acontecendo. E sabe, eu olhei para o meu filho e disse: filho, tem uma saída. Isso é difícil fazer. Eu falei: filho, tem uma saída. A saída é a gente orar e o papai do céu curar você. Se o papai do céu te curar, filho, você não precisa ir para o hospital. Mas se o papai do céu achar que por bem a gente vai para o hospital, não tem problema. Quando eu falei isso, passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que Deus se mostrou para mim, de todos os milagres que eu já vivi. Só que agora era o meu filho que precisava de um milagre, pequeno, mas precisava. E aí eu falei: vamos orar com o papai, ele já sabe como funciona. Ele fechou o olhinho e ele falou isso aqui: papai do céu, cura eu. E eu disse: Deus, me permite te apresentar ao meu filho dessa maneira.
Me permite que o meu filho, Senhor, te conheça de primeira como um Deus que cura, que faz milagre, em nome de Jesus. Amém. Eu disse amém, o meu filho disse amém, e na hora, imediatamente, o semblante do meu filho mudou, a cor reestabeleceu, e ele olhou para mim e disse: papai, eu tô bom. Aí eu falei: filho, você tá bom? Tô. Eu falei: amor, traz comida para ele, que ele estava comendo, vomitando tudo. Minha esposa picou a bananinha, trouxe para ele, e ele comeu a banana e olhando para mim: eu tô bom, papai. E aquela consciência dominou ele. Jesus me curou. E ele passou a semana falando: papai do céu me curou, papai do céu me curou. Eu perguntava: o que aconteceu, filho? Fala para o amigo do pai. Papai do céu curou eu. Sabe, papai do céu curou eu, até o dia que o Noah ficou doente. E sabe o que ele me disse? Papai, ora pelo Noah. Isso é um exercício. Vai ter vezes que Deus vai achar melhor não. Eu não sei quando, não sei como, mas de uma coisa eu posso sempre fazer: pedir, clamar. Sabe, Senhor, tu podes. Só que aí que mora o problema. É que às vezes a gente crê para isso, mas para aquilo que é maior a gente não acredita. E isso é o cenário do texto. É o que Marta, é o que Maria está dizendo: Jesus, o Senhor está atrasado para um milagre que o Senhor poderia fazer. Eu queria que o Senhor curasse, e agora já não dá mais para curar, porque ele está morto. Os judeus disseram a mesma coisa. Se ele cura cegos, ele poderia muito bem ter curado, mas ele chegou atrasado. E o homem já morreu. Aí Jesus diz: não, eu vou resolver. E mesmo Jesus presente, dizendo que vai resolver, que vai ressuscitar, Marta diz: não, Senhor, mas ele já está 4 dias morto, já deve estar fedendo. Não. Grava o que eu vou dizer para você. Para Deus nada é impossível. Não existe áreas da sua vida que Ele não possa ressuscitar e trazer a vida novamente. Não tem nada que foi sepultado há 3 dias, 4 dias, que Ele não possa vir e dizer: saia para fora, porque para Ele nada é impossível. Lembre-se, Deus pode tudo, mas nós só saberemos se ao invés de desistirmos, clamarmos por socorro. Se ao invés de abandonarmos, dizermos: Deus nos socorre. E Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. Então, se está morto, há uma possibilidade de ressurreição. Se está doente, há uma possibilidade de cura. Se está desanimado, há uma possibilidade de um reânimo. Mas tudo depende do clamor e da resposta. Mas a resposta vem do Senhor. E você vai ver que aquilo que eu estou falando é verdade. Nada é impossível. Jesus olhou e disse: removam a pedra. Removam. E eles removeram a pedra. Eu imagino que quem estava... Eu fico imaginando, isso para mim é inerente da mensagem. Imaginar a cabeça, os olhos, a expectativa de todo mundo que está ali fora. Eles estão todos assim. E aí, vai ressuscitar, será? Será que essa pedra é pesada? Depois vão ter que fechar de novo, né? E se ele não vir para fora? E se não rolar? É por isso que a gente não provoca os milagres. É por isso que a gente não clama. Porque a gente diz: e se ele não quiser? E se ele não responder? E se ele não curasse o meu filho? E aí? Entende? A vergonha impede a nossa fé de provocar o extraordinário. Não tenha vergonha. Se Deus não quiser, Ele não quis, mas você fez a sua parte de pedir. Você fez a sua parte de clamar. Você fez a sua parte de dizer: Deus, age ao meu favor. Talvez não seja agora, talvez seja depois de amanhã, talvez seja depois de 4 dias.
já tinha pedido para Jesus ir até ela. Jesus não foi na hora que ela pediu. Ela já havia dito, Jesus, ele mandou um mensageiro, o irmão, que você sabe, você ama ele está doente, venha. Aí Jesus não foi no primeiro, não foi no segundo. Ou seja, a primeira oração não foi atendida, porque havia milagre maior para acontecer, e que o milagre quanto maior, mais glorifica o nome do Senhor. Eu sei que na corrida do milagre a gente às vezes não tem paciência, a gente não quer esperar, mas sim, Deus pode, e sim, esperar pode valer muito a pena, clamar vale a pena. A história termina com Jesus chegando aparentemente atrasado. Oh, lindo! Às vezes nós preparamos um cenário para que Jesus chegasse na nossa história, e a gente tem a impressão que ele está atrasado porque não chegou na hora que a gente programou. Nós oramos e na hora que oramos Deus não respondeu, e a gente tem a ideia que talvez ele nunca mais responda. Não esqueça que a gente age dentro de um tempo, Deus age dentro de outro tempo. Se o nosso é o Cronos, o tic-tac, do Deus é o Kairos, é eterno e é perfeito. A gente quer para agora, mas talvez Deus saiba que o melhor é amanhã, e a gente só vai descobrir quando chegar amanhã. Portanto, confie no Senhor. E eu repito para você, não existe nada impossível, nada morto que Ele não possa ressuscitar. Os sonhos, as famílias, os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lázaro saiu para fora. A Bíblia diz que ele estava atado, pés e mãos. Aí Jesus diz: desatem-o, tirem as ataduras. E o final é: todos que estavam naquele lugar saíram estupefatos com o que viram. E aí aconteceu um fenômeno: alguns creram nele para a salvação. Alguns creram, mas outros não creram, mesmo vendo o milagre acontecer, foram denunciar Jesus. Lembra da crítica? Lembra? Lindo. Mesmo do bom sempre vai ter alguém que vai tentar encontrar um defeito. Mas a questão mais importante, que eu termino a história aqui, é que quando eu chego no final da história de Lázaro, entendo que tudo que Deus faz tem um propósito maior do que o próprio Lázaro, que é a glória do seu nome. Deus não curou o meu filho porque ele é melhor do que o filho de alguém aqui. Deus curou o meu filho para a glória dele. E hoje eu estou falando aqui para a glória dele. E é por conta de que é para a glória dele que talvez você vá para casa e no dia da angústia você vai clamar e vai viver o teu milagre também. E lembre-se, vai ser para a glória dele. Tudo é para ele. Ao invés de desistir do milagre, vamos orar pelo milagre. Deus, em nome de Jesus. Ai, lindo, é por isso que te amamos. Tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tu és bom, justo e misericordioso. E agora eu clamo pelas famílias, clamo pelos teus filhos que ouvem essa mensagem e que precisam de um milagre urgente. Faz o milagre. Traz a cura, ressuscita aquilo que morreu. Cumpre o teu querer, Jesus, para a glória do teu nome. E que em alguns dias testemunhos cheguem desta palavra, pessoas curadas, transformadas e libertas. É nisso que eu creio, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda!
Tô ficando mal acostumado já. Meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. E talvez você não sabe ainda, mas essa palavra, ela vai garantir o futuro da sua casa, vai garantir o futuro do seu casamento, vai garantir o futuro dos seus filhos. Uau! Se você entender aquilo que o Senhor tem para você, sua casa vai virar um bunker, e a porta vai ficar mais fechada do que aberta. Mas antes, eu preciso te pedir um negócio muito importante para fazer com que esse vídeo vá muito mais longe. Ó, curte o vídeo, curte, é rapidinho, aperta o botãozinho do likezinho, top do joinha, é de graça. E o irmão, eu vou agora você. Quando você curte o YouTube, fala: ó, o vídeo é bom, hein? Que é isso, vou mandar para mais. E a mensagem vai mais longe. E não é sobre a gente, é sobre o Evangelho alcançar ainda mais lugares, ir ainda mais longe. E só para você ter noção, nós estamos chegando a 10 milhões de inscritos, falta pouquinho. Ó, tem uma placa aqui dizendo sobre Israel. Filma a placa, cadê o filmador da placa? Filma a placa tá lá. Aqui. Quando bater 10 milhões, nós vamos levar alguém para Israel. Como? Não sei. Mas vamos. Mas nós vamos levar. Tá aqui? Quem vai para Israel tá aqui? Meu Deus, gente, vai ser uns 30 aviões para levar. Mas ó, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Por falar em palavra, vamos para a mensagem. Eu estava esses dias no carro. O carro foi me buscar. E o carro era blindado. Ai, olha que coisa, vejam só. Um garotinho de Joinville. Muita gente querendo pegar esse menino. E aí protegeram ele. Agora, coisa interessante. Eu fiquei pensando, se o carro capotar, como que eu saio desse carro se ele é blindado? Entendeu? Aí eu comecei, eu sou curioso. E aí tinha um adesivo. E eu descobri que a maioria dos carros blindados tem duas coisas: sirene e alto-falante. A sirene é: se vir um doidinho, você não precisa fazer nada, só ativa a sirene que ele vai embora. É o que a gente acredita. E o alto-falante é para você falar com quem está fora do carro sem abrir a janela. Porque se você abre a janela, não é mais blindado. Amém? Então veja, a blindagem serve para que o que está fora não acesse aquilo que está dentro. Porque o que está dentro é muito importante. E por isso a blindagem, essa é a ideia. Só que eu quero te contar um negócio. A Bíblia, ela é um manual de sabedoria, de direção, que você só fica perdido se quer. Porque se você procurar, tudo está aqui. Eu vou te ler um texto que eu nunca preguei na minha vida. Mas desses dias, enquanto eu falava com Jesus e fazia meu devocional, eu parei aqui, e o dia que eu parei aqui, eu falei: oh my God. É maravilhoso. A Bíblia diz em Isaías 39: naquele tempo, os nomes vão ser difíceis, tá? Merodach Baladã, filho de Baladã. Você quer gravar o nome deles? Não precisa. É só para você saber. É a galera da Babilônia.
era o filho do rei da Babilônia. Bom, vamos lá. Então, a Bíblia diz, naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que havia estado enfermo e agora estava se recuperando. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, a prata, o ouro, as especiarias, o unguento precioso e toda a casa das suas armas. Tudo que havia em seus tesouros, não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, e perguntou: o que disseram esses homens para você? De onde eles vieram? Então disse nosso amigo Ezequias: eles vieram me trazer presentes. Eu vou resumir para você. Isaías diz: e o que eles viram? E Ezequias diz: eles viram tudo. E agora uma palavra muito dura recai sobre a vida de Ezequias. Toda a sua casa será roubada, todos os tronos serão levados para a Babilônia, todos os tesouros, toda a prata, todo o ouro, e até os teus filhos serão escravos desse povo. E exatamente o que o Senhor falou aconteceu. O que me desperta uma crise, porque não é por acaso que a Bíblia faz questão de estar aqui, isso aqui, sabe? Se você estudar um pouco sobre a vida de Ezequias, você vai perceber um negócio. Ezequias era um homem bom, Ezequias não era um homem mau. Ezequias era um rei inteligente, era um homem de Deus. A Bíblia diz que teve um momento que ele até deu uma desequilibrada nas coisas, e a Bíblia diz que então Isaías, que era o profeta daquela época, disse para ele que os dias dele seriam abreviados e que ele morreria de uma doença. E a Bíblia diz que ele entra no quarto, vira a cara para a parede, chora, e aí Deus muda de opinião e volta a Isaías dizendo: olha, vão ser acrescentados mais 15 anos da tua vida. Ou seja, ele era um homem bom. Só que quando chega esses homens, ele não teve malícia, ele não teve visão. E eu vou te falar o que entorpece a nossa visão: a nossa arrogância. Veja, a gente entende que o reinado de Judá ou de Jerusalém era muito grande, até porque havia herdado de Salomão, que foi muito próspero. Então a gente gosta de mostrar as coisas para os outros, a gente é assim. Quando eles chegam, eles vieram com cartas e um presente. Não era para ser uma pesquisa, mas a Bíblia diz que Ezequias se empolga. Ezequias traz eles para dentro de casa, mostra todas as coisas. E naquele dia, provavelmente naquele dia, despertou algo na Babilônia que em pouco tempo se cumpriria. Uau, é muito tesouro no lugar só. Vamos levar para a Babilônia. E a Bíblia diz que eles foram sitiados pela Babilônia, escravizados pela Babilônia. Tudo porque um homem abriu uma porta e disse: entra, deixa eu mostrar para você o que eu vivo, deixa eu mostrar para você o que está aqui dentro. Olha aqui a minha família, olha os meus tesouros. E esse é o problema, porque a gente pensa que a nossa casa está acessível para todos. E eu quero que você entenda que um lar é o seu refúgio. O lar não é ambiente de descobertas. O lar é ambiente de consolidar. Eu vou ser mais abrangente, mas é que fica difícil.
Eu vou ser claro então. Não é qualquer pessoa que deve entrar na sua casa. Eu vou além. Não é qualquer pessoa que você pode mostrar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que isso é ruim, porque a gente é fofoqueiro. Eu sei, porque eu sou. E eu vou te dizer que essa parada, ela é difícil da gente controlar. Mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz que nós temos que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje, o que mais tem é gente que chora com o que se alegra e gente que se alegra com aquele que chora. Os sentimentos estão confusos, portanto, você não pode abrir o coração para qualquer um. Você nunca sabe quem está do outro lado da linha ouvindo a tua voz. Você não sabe para quem você está abrindo o teu coração, portanto, tenha cuidado. Porque se você abre o choro para quem ri, o riso vai aumentar o choro que você tem. E isso é dolorido demais. Mas agora, bom, a gente precisa entender que se a nossa casa é um refúgio, dentro dela precisa ter um altar. E é a ausência do altar que não faz a gente ter a sensação de refúgio. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. A gente não vê a nossa casa como um refúgio porque não tem um altar lá dentro. O que é um altar, Dave? É algo que declare a posse do lugar. De quem é? É de Deus, é do Senhor Jesus. É dele. A casa é o lugar que você volta. Sabe, eu vivo uma vida muito doida. Eu viajo muito, mas não tanto. Eu viajo de 10 a 12 dias por mês. Eu sei que parece muito, mas podia ser 31. Só que daí eu não teria mais esposa, não teria mais filhos e não teria mais ministério. Certo? Então eu vou te dizer o que eu faço. Eu vou, entrego tudo que eu tenho, rasgo meu coração, dou o meu máximo, mas volto para um lugar para me abastecer. Veja, então quando eu volto para esse lugar, é o lugar que eu chamo de refúgio. É o lugar de paz. É o lugar onde eu não quero guerra. É o lugar onde eu não quero briga. É o lugar onde eu quero, sabe, viver. Então esse é o meu lugar. Nesse lugar o inimigo não entra. Nesse lugar a crise não tem o direito. Nesse lugar eles não podem invadir. Os medos, as preocupações é no lado de fora. Mas como que você garante a porta fechada? O altar estabelecido. E o altar de uma casa é a mesa. A mesa de uma casa é o termômetro das emoções daquele lugar. Se todo mundo está à mesa, a casa está em dia. Se a mesa está espalhada, há uma crise dentro do lar. E você só resolve o que está fora quando o que está dentro está em dia. E esse é o maior problema. Nós queremos resolver o problema do mundo, mas a nossa casa está uma grande de uma bagunça. Lindo. Se você quer entender a vida de maneira clara e objetiva, é simples. Cuide da casa, deixa Deus cuidar do resto. Cuide do que está dentro, deixa Deus batalhar com o que está lá fora. Sabe, cuida daqui de dentro. A questão é que isso é desafiador. Sabe por quê? Porque a gente não tem filtro. Qualquer um entra na nossa casa. E eu sei que vai ficar difícil o que eu vou falar agora, mas casa não é lugar de network. Como assim? Tá vendo? Não, irmão. Lugar de network é no restaurante. Lugar de network é no shopping. É na reunião de negócios. A casa é o lugar onde você esconde o teu tesouro. A casa é o lugar onde você protege a sua família. A sua casa não é um ambiente de experiência, é um ambiente de comunhão. E comunhão você tem com aqueles que compartilham daquilo que você carrega, não daqueles que tiram do que você tem para oferecer. Essa é a distinção. Então, lindo, o problema de Ezequias é que quando Isaías pergunta para ele, ele faz uma pergunta muito simples: quem são, de onde vieram?
Em outros termos, ele estava dizendo: são de Israel, são da tua tribo, é do teu povo? Não é do meu povo. Aí a luz de Isaías faz assim, ó. Aí ele diz: sábio. Deus não está usando Isaías ainda, é só um homem inteligente. E ele diz: e você mostrou alguma coisa para eles? E aí Ezequias diz: mostrei tudo. Aí a Bíblia diz que naquele momento Deus toma ele e ele diz: pois então eu tenho uma péssima notícia para você. Veja, a nossa sabedoria faz a gente filtrar e criar critérios para quem entra na nossa vida e acessa a nossa casa. E o critério é: você vive o que eu vivo? Você crê no que eu creio? Você ama o que eu amo? Você se entrega para aquilo que eu me entrego? Você compartilha da mesma paixão por Jesus que eu tenho? Você compartilha da mesma fidelidade pela esposa que eu carrego? Você também honra os filhos como eu honro? Você honra os pais como eu acredito que deve ser honrado? Aí é aqui que tá. Porque daí começa a cair um, começa a cair o outro, começa a cair o outro. E aí você começa a descobrir que no fim vai ser bem pouca gente que vai entrar na tua casa. Eu amo muita gente, mas muito pouco vai lá em casa. Aliás, eu vou até te falar a verdade. Eu penso 1 milhão de vezes em quem vai lá. Você sabe, né, que tem uns momentos da vida que tem muita gente que te liga, né? Tem vezes que não liga ninguém. Mas daí quando Deus dá uma abençoadinha, aí tem muito curioso que diz: vou marcar. Vou passar na tua casa. Pode passar, vou atender lá embaixo. Irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Eu não tenho o maior problema de receber no pátio. Mas não entra. Mas não entra nem a pau. Eu vou te falar, eu tenho prudência de, se eu vou buscar alguém ou almoçar com alguém, eu penso o carro que eu vou usar. Porque eu não quero mostrar nada para os outros. Eu não quero ninguém sabendo do que eu estou vivendo. Eu não quero saber de ninguém que eu estou comprando. Eu não quero que os outros saibam de nada. Por quê? Porque o que os outros não sabem não tem como paralisar. O que os outros não sabem não tem como deteriorar. Está tudo guardado dentro de casa, escondido. Sabe, tem coisas que Deus vai te dar que você vai ter que, para todo mundo. Mas tem coisas que o Senhor vai fazer por você, que você vai ter que trancar a porta, falar para tua família: fala para ninguém não, tá? Isso aqui Deus deu pra gente. Não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai celebrar, não é todo mundo que vai ficar feliz com você. Então esconde. Por isso que a casa tem que ser blindada. É por isso. Agora, começa assim: estabelece um altar e depois blinda a casa. A sua casa tem que ser um lugar que você deseja estar. Sabe, eu amo voltar para casa porque eu tenho paz quando eu entro lá dentro. E não tem a ver com espaço, tem a ver com o altar que está lá dentro. Sabe qual é a minha maior alegria? Dormir em casa. Eu amo dormir em casa, amo. Eu posso estar no melhor hotel do mundo, mas voltar para casa é uma parada, que delícia. E eu vou te dizer, não é nem pelo sono, é pelo que acontece antes de dormir lá em casa. Sabe, há um altar estabelecido. Eu quero inspirar você a isso. Deixa eu contagiar você. Há um altar estabelecido. Sabe o que é maravilhoso? Nós vamos dormir e antes nós passamos nos quartos das crianças. Nós oramos, nós profetizamos sobre a vida deles. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de ouvir o Noah dizer: eu sou maravilhoso, inteligente, lindo, escolhido, amado. Eu digo para ele: você é. Declara mesmo, filho. E aí um diz, o outro fala. E aí, bom, porque é um altar preparado para o Senhor. A casa não é minha, a casa é dele. A casa é dele, você está entendendo? É ele que governa as coisas, é ele que domina. Eu vou te dizer, tem gente que não consegue trabalhar lá porque não fica. Tem gente que está há muito tempo, é porque Deus ele vai tirando, vai indo embora.
Porque tem um altar estabelecido e o altar repele o inimigo. Não, eu quero que você viva. Ei, o altar na sua casa repele o inimigo. Ele passa lá fora, ele diz: não consigo, aqui não dá. Você está entendendo? Agora, estabelece o altar, estabelece a mesa. Sabe, crie hábitos saudáveis com a sua casa, com a sua família. Quem aqui é casado? Levante a mão. Ora junto com essa mulher que Deus te deu, meu filho. Sabe, irmão, é coisa maravilhosa. Ora junto, dobra o joelhinho junto. Fala: Senhor, aqui estou eu, essa maravilhosa. Só me deu, Jesus, aqui, ó. Pá! Agradece. Deixa ela ouvir você agradecer a Deus pela vida dela. Sabe, deixa ela ouvir você declarar o seu amor para ela, mas falando para Deus. Irmão, não tem mulher que fique viva depois disso, irmão. Mulher já fala assim: que homem, que macho alfa, que espécime em extinção. Ei, faz isso, sabe? Maravilhosa, você que só reclama. Jesus, obrigado por esse maravilhoso, homem lindo, Jesus. Senhor, nunca vi nada igual na terra, e o Senhor me deu. Irmão, o homem fica assim, ó. Irmão, aí você começa a criar um ecossistema. Aí você passa nos quartos dos teus filhos, e quando você orar, deixa a lágrima correr e cair nas costinhas deles. Parece bobo, mas quando eu era garoto e eu tive o meu encontro com Jesus, eu me lembro que um dia eu estava na igreja e um amigo meu, que hoje inclusive trabalha comigo, pregava dizendo: quantas vezes eu acordei com meu pai orando e chorando em cima das minhas costas, e as lágrimas dele me acordavam. E eu dizia comigo: um dia eu quero orar sobre a vida dos meus filhos e me derramar na presença do Senhor. Sabe, a memória que eu tenho é que uma das orações mais intensas da minha vida foi com o João no meu colo, 2 dias depois de ele nascer. E esse é um legado permanente que você cria. Você protege a sua casa, você protege os seus, você esconde. E depois desse dia lindo, você vai ficar muito seletivo. Depois que você faz isso, você vai ficar insuportável. Não é qualquer um mais que vai entrar na sua casa, porque agora a sua casa não é um ambiente desequilibrado, é um ambiente de paz. Entende? A régua aumenta, meu lindo, a régua aumenta de maneira sobrenatural. Aí você vai começar a ver que os filtros começam a acontecer de maneira natural. Tinha gente que ia, não vai mais, vai te ligar, vão marcar, aí você fala: vamos deixar, eu tô de boa hoje. E aí você fecha a tua casa de maneira hermética, e o inimigo não tem poder sobre ela. O inimigo não tem poder sobre o teu casamento. Sabe quantos casamentos que acabam por conta de péssimos conselheiros que entram nas casas? Quantos filhos que são educados de maneira severa por conta de quem entrou dentro da casa? Já parou para pensar que tem muita família que podia estar de pé, mas um belo dia abriu a porta para o inimigo e o casamento acabou? Já parou para pensar que tinha muita família para prosperar e não prosperou porque trouxe o inimigo para dentro de casa? Porque contou o que não era para contar, porque mostrou o que não era para mostrar. Lindo, é tão sério isso. Eu falo isso com muito temor. Jesus, a minha casa está guardada e escondida. E aí, lindo, eu vou te dizer o critério para entrar na minha casa. E termino aqui. Na minha casa entra quem eu tenho comunhão.
O que é comunhão? Comunhão é aqueles que eu sento na mesa, eu saio melhor do que quando cheguei, e a pessoa também sai melhor do que quando chegou. Comunhão é uma troca genuína. O que eu tenho, eu honro você, e o que você tem, você me honra. E isso é comunhão. Comunhão é quando cresce junto. Quando um fica para trás, alguma coisa está errado. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, não estou falando de fama, estou falando de caráter, estou falando de honra, estou falando de temor. Lindo. Se alguém vai na tua casa e afeta um ambiente espiritual que está lá, você não pode deixar entrar. Meu Deus, se você entender isso, você vai começar já a abrir os olhos muito mais. E entenda, o espírito que a pessoa carrega entra junto com ela. O espírito de inveja, o espírito de mágoa, o espírito ressentido, ele entra junto. E aí quando você vê, ele planta uma mudinha no canto da tua casa, e quando você vê, cresce, e de repente está grande demais. Estabeleça um filtro para os teus relacionamentos. Estabeleça um filtro para quem entra na tua casa. Jesus, só quero que entre na minha casa aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor tem, sabe, Jesus, aqueles que o Senhor sabe que não vão afetar aquilo que o Senhor tem para mim, que vão me ajudar a construir o caminho, que vão me ajudar a chegar mais perto de Ti. E é só isso a mensagem. Não é sobre o que acontece depois, é como você protege. A grande maioria das guerras se vence de maneira sábia quando não se precisa lutar. Como eu protejo a minha casa, Dave? Estabeleça um altar dentro dela. Dedique ao Senhor. Crie rotinas saudáveis que protejam os seus filhos, que protejam o seu casamento e que protejam a sua vida com Deus. E depois que o altar estiver estabelecido, que a mesa estiver pronta, desfrutem da comunhão. E o dia que você viver isso dentro da sua casa, a porta vai ficar mais trancada do que aberta, porque só vai abrir para aqueles que irão dividir com você do pão e da comunhão genuína. Os que quiserem roubar, os que quiserem tirar a tua paz, aqueles que quiserem trazer coisas, sabe, destrutivas, não terão o poder sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Senhor vai te dar sabedoria e visão para dizer: pode esperar no pátio, que eu já estou saindo. Aí a pessoa vai dizer: mas é que eu queria entrar. Aí você vai dizer: não, dá para falar aqui fora. E eu quero que você entenda, isso daqui tem o poder para fazer o teu casamento ser totalmente transformado. Essa verdade tem o poder de fazer com que os seus filhos nunca se desviem do caminho do Senhor. Uma verdade como essa tem como proteger o teu futuro de maneira sobrenatural. Porque, lindo, é uma coisa que para mim é muito clara. Uma casa guardada pelo Senhor é um farol no meio de uma tempestade. Sabe, o mar bate, as ondas são fortes, mas a casa não é abalada. Pelo contrário, ela serve de luz e caminho para os navios perdidos no meio da tempestade. Lindo, eu quero declarar no nome de Jesus que a tua casa, que a tua família será um farol na escuridão, que vai iluminar para alcançar as embarcações perdidas, e a sua família e o exemplo da sua história servirão de caminho para aqueles que estão perdidos. E no nome de Jesus, a sua casa vai
prevalecer. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a circunstância, porque ela está blindada, selada pelo Senhor, de dentro para fora, e o mal não vai entrar. Jesus, essa é a palavra. O mal não vai entrar na nossa casa. Jesus, nossas emoções, nossos sentimentos não serão atacados. Aquilo que o Senhor tem para nós não vai ser impedido, Jesus. Não será a nossa culpa. As portas estão trancadas, as janelas estão fechadas, Jesus. E quem manda na nossa casa é o Senhor. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o dono. E aquilo que o Senhor tem para nós vai ficar guardado aqui dentro. E o que o Senhor tem para fora, nós vamos gritar bem alto para que o mundo possa ouvir. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Aleluia! Que isso, hein, papai? Eita, competição boa! Nós estamos hoje em Barcelona, na Espanha, e a série é O Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema é Vai Dar Certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu quero que você elimine as distrações todas possíveis. Guarde o teu coração. Abre para a palavra, porque eu tenho certeza que você vai receber uma resposta e que isso pode mudar a sua perspectiva sobre a sua vida. Aleluia! Eu quero só te pedir um favor antes de qualquer coisa. Curte o vídeo. É rapidinho. Dá um likes. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. E o nosso objetivo é que a mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Quanto mais, melhor. Então já curte rapidinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 4 anos sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Eu só quero dizer antes de começar que vocês estão, ó, coisa linda. Eu tô mais animado agora. O tema dessa palavra é muito importante, porque ela pode ser confundida como se fosse algo de autoajuda. Eu demorei para gravar uma palavra com esse tema, porque ele pode parecer mero otimismo. Mas eu quero que você entenda que eu não vou falar sobre otimismo. Eu não vou falar sobre sentimentos infundados. Eu vou falar baseado na palavra, em algo que pode mudar a sua forma de interpretar as situações. E que em nome de Jesus você compreenda, vai dar certo. Amém? Números, capítulo de número 13, versículo de número 25, diz o seguinte: E voltaram de examinar a terra, depois de 40 dias, e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, e lhes deram informação e a toda a congregação, e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para com onde tu nos enviaste. Verdadeiramente ela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita lá, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e às margens do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse:
subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Aleluia! Aleluia! Alguém vai dizer, não vai dar certo. Deus vai levantar um Caleb e dizer, vai dar certo sim. Eu creio na palavra que Deus liberou sobre nós. A promessa está sobre nós. Nós vamos conquistar a terra. Aleluia! Eu vou te dizer, o mundo confunde um pouco do que é fé com a realidade do que nós chamamos de meramente otimistas. Eu já vou te dizer uma coisa que eu vou antecipar. Alguém vai dizer, nossa, isso aí é receitinha de bolo, aonde alguém vai dizer 3 passos para acreditar. Não, esquece, fica. Entenda que a palavra de Deus, ela é manual de sobrevivência na eternidade, ou de acesso à eternidade, mas é manual de sobrevivência na terra. Tem gente que vai conquistar a eternidade. Aliás, Jesus pagou o preço, a conquista não é dela, mas ela vai viver uma vida inteira miserável, porque aqui foi refém do que os outros falaram, aqui foi refém de opiniões. Agora, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que ela é um manual para a eternidade, um manual para agora, eu consigo olhar para todos os cenários e ter uma resposta clara sobre aquilo que Deus tem e o que Ele pode fazer. Quando eu vou pregar uma mensagem, quando eu sento na frente desse microfone para gravar uma série, algumas coisas passam pela minha cabeça, as que me trazem aqui e as que me fazem permanecer nesse lugar. As que me trazem, obviamente, a primeira é a ordem de Deus. Deus deu uma ordem, esse é um projeto que não é meu, está para além de mim. Mas a segunda coisa são as perguntas que eu recebo, são as demandas que os meus olhos percebem. E uma das coisas que eu vejo, e esse tempo está muito ativo, é que as pesquisas estão dominando as nossas decisões muito mais do que a palavra que Deus liberou sobre nós. Tem muita gente que está lastreando o coração, a decisão, a família, naquilo que a imprensa diz, naquilo que a mídia conta, naquilo que estão informando, nas informações. Eu não estou falando de viés político, eu estou falando de dados que às vezes nos constrangem a não acreditar que na nossa vez pode ser diferente. Que quando Deus está no negócio é diferente. A nossa dificuldade é distinguir quando é Deus e quando é a nossa voz interior. Então entenda, quando eu olho para o cenário de agora, meu irmão, se a gente olhar para tudo que o mundo está vivendo, é desesperador. Nós acabamos de passar uma pandemia de 2 anos, e a pandemia sequer acabou ainda, ela está no final, mas entenda, ainda estamos de máscara, pelo menos em alguns países do mundo. Vocês ainda estão de máscara. Então parece que acabou, de repente volta, aí parece que acabou, e aí você vê, meu Deus, parece que não acaba nunca mais. Só que eu quero que você compreenda que o mundo não vai mudar, isso só vai aumentar cada vez outra crise, outra tragédia. Não sei se você percebe, mas os calendários de tragédia no mundo se repetem. Uma enchente, um terremoto, uma tempestade. O mundo é cíclico, parece que as coisas se repetem. Então se você olhar para tudo que está acontecendo, você desiste. Você não acredita no plano de Deus para você. Você olha para o cenário à tua volta e você diz, é impossível acontecer. Você olha para aquilo que os teus olhos te contam e você diz, não dá. Principalmente quando aquilo que Deus revela sobre nós é algo muito grande. E o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer o Deus que você serve. É um Deus de coisas grandes, que usa coisas pequenas como eu e você para viver o sobrenatural, o extraordinário, cujo qual o endereço é somente o que Deus sabe sobre nós. Quando confiamos em Deus de maneira plena, acessamos o plano perfeito, o plano extraordinário, aquilo que é inatingível para a nossa criatividade, para a nossa imaginação. Olha, a promessa de Deus para esse povo que nós lemos era a terra que emana leite e mel. Deus está dizendo para o povo, eu estou tirando vocês da escravidão e o que eu tenho para vocês é uma terra que emana leite e mel. Vocês podem até não chegar lá, mas a terra emana leite e mel. Eu não estou mentindo sobre o endereço. A terra emana leite e mel, e esse é o lugar de vocês. Vocês podem até não querer, mas é isso que eu tenho para vocês.
Eu quero que você entenda, bebê. Acredita no que eu vou te dizer. Você pode até não querer, mas o que Deus tem para você é extraordinário. Você pode até não acreditar, mas o que Deus está falando é verdade. Você pode até não viver, mas estava preparado para você. Foi você que não quis, ou as suas decisões não te deixaram. Então está na hora de nós começarmos a prestar mais atenção nas palavras de Deus do que nas notícias à nossa volta. Está na hora de nós pensarmos mais no que Deus está dizendo do que nas contrariedades que nos cercam. Olha, o povo recebeu uma promessa. A promessa é: vocês vão para a terra que emana leite e mel. Maravilhoso. Aí a Bíblia diz que chega um determinado momento que eles estão próximos da terra. Eles estão a quando? Próximo da terra. Ou seja, eles já caminharam o suficiente, eles já andaram o suficiente, eles já viveram uma parte do processo que era necessário. Então a Bíblia diz que Moisés e Arão mandam espias à terra, e os espias vão para olhar de longe para ver a terra que eles entrariam, cujo qual era o alvo da promessa que Deus havia mandado. E aí eles vão, e quando eles vão à terra, eles têm uma perspectiva sobre o que vem. E o que eles veem é: os inimigos são fortes, os frutos são maravilhosos, a terra emana leite e mel, mas os inimigos são grandiosos, são numerosos, assustadores. Tem inimigos nas montanhas, inimigos nas planícies, não tem como nos conquistar. Entende que essa é a lógica, e essa é a lógica de muitos de nós. Quando Deus nos derrama sobre nós um plano extraordinário, nós aplicamos ao plano extraordinário a nossa lógica. E com os nossos olhos nós medimos os termômetros, e a gente olha e diz: é impossível isso dar certo, é impossível isso acontecer, não tem como, não comigo, não na minha história. Porque os nossos olhos revelam sim a verdade, a realidade nua e crua. E o que Deus está revelando, o que Deus fala é promessa. Só que a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, se Ele prometeu, acontece. Se Ele falou, vai acontecer. Então o fato de os nossos olhos não ver não significa que o cenário não está preparado à nossa frente. Agora, entenda, os espias da terra olham aquilo tudo e eles começam a olhar, e quando eles olham, eles começam a esquecer do que Deus havia dito lá atrás. Eu vou falar algo que é importante você saber. Quando os nossos olhos dominam a nossa história mais do que as palavras de Deus sobre nós, você será tentado a desistir, a abandonar e esquecer. Sabe, você será desmotivado, enfraquecido. Mas quando você começa a deixar que as vozes, sabe, a voz de Deus domine o teu coração. Eu vou repetir. Quando você deixa que, ao invés do que os teus olhos veem, em detrimento do que a voz de Deus está dizendo, quando você esquece, você vai acabar em cinzas, infelizmente. Não tem como fazer. E a gente vai ter amigos que vão olhar pra gente e vão dizer: isso vai dar tudo errado. Eu confesso que na minha história eu tenho muitos exemplos, e provavelmente você também tem na sua. Eu não quero falar sobre a minha, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre esse texto em especial hoje. Esse texto é: os espias voltam, tá todo o povo esperando ansiosamente. Eles estão ansiosamente esperando a visão dos espias para dizer sobre a terra que eles estavam prestes a conquistar. E quando os espias chegam, eles dizem o que eles viram, mas não lembram da promessa que receberam. Você nunca mais vai esquecer disso. Todas as vezes que os nossos olhos governam as nossas decisões mais do que a vontade de Deus sobre nós, nós iremos fracassar, porque os nossos olhos são limitados. Porém, todavia, quando a promessa de Deus domina as nossas decisões, os nossos olhos ficarão confusos por um tempo, mas muito em breve verão o agir do Senhor sobre nós. Os nossos olhos não estão preparados para ver, mas Deus já fez. Já está preparado. Portanto, fechem-se os olhos, abram-se os ouvidos e diga: Jesus, me lembra das tuas promessas, me lembra dos teus planos extraordinários, me faz lembrar dos teus feitos, me faz lembrar, Jesus, porque a tua voz é mais poderosa do que aquilo que os meus olhos enxergam.
os espias chegam e eles dizem o cenário: gente, realmente a terra é boa, realmente a terra é maravilhosa, mas eu quero que vocês saibam, os inimigos são numerosos e a gente não vai conseguir. Eu consigo imaginar, eu consigo ver a cabeça, o cenário do que se passa, sabe? Nas emoções de quem tinha uma expectativa e agora tem uma informação como essa. Parece que eu vejo o semblante caindo do povo, as pessoas desanimando com aquilo que estavam ouvindo. É igual quando alguém decide que vai casar e as histórias à volta são as piores. Alguém diz o divórcio, o casamento acaba, e aí parece que os olhos da gente, os nossos semblantes caem. Você diz: eu vou empreender, e alguém diz: pois é, mas tantas empresas faliram esse ano. Então você toma uma decisão e você diz: eu vou servir a Jesus, e alguém diz: bom, mas olha a igreja. As pessoas tentam roubar de nós a nossa fé. E quando a gente diz que isso é fé, alguém diz: não, isso é otimismo. Não, bebê, otimismo é acreditar sozinho naquilo que talvez pode acontecer. Fé é acreditar baseado na palavra de Deus sobre nós. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam, a nossa fé contempla. Quem tem fé enxerga cenários aonde ninguém contempla absolutamente nada. Quem tem fé vê a calmaria no meio da tempestade. Quem tem fé vê possibilidade no mar fechado à frente. Quem tem fé vive o extraordinário. É exatamente assim que a vida funciona, infelizmente. Então entenda, ser otimista não muda nada. Agora ter fé muda tudo. A palavra é mais importante. Aí o povo desce meio triste quando aqueles espias estão falando. Um rapaz chamado Caleb. Caleb é maravilhoso. Caleb, ele é sinistro. Caleb diz: cala a boca. Em algum momento alguém vai ter que chegar na tua vida e dizer: cala a boca. Cala a boca todo mundo que está dizendo que vai dar errado. Cala a boca todo mundo que não está acreditando na promessa de Deus sobre você. Cala a boca todo mundo que não consegue enxergar aquilo que os olhos da fé contemplam. Cala a boca todo mundo e contemplem, porque vai acontecer. A palavra de Deus é mais poderosa do que os inimigos que estão lá naquele lado. A palavra de Deus é mais poderosa e nós estamos aptos, preparados para conquistar a terra que Deus separou para nós. A decisão é: subamos e conquistamos a terra, porque vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Os inimigos são numerosos, porém, se Deus é conosco, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que os dados que nos entristecem. Ele é maior do que o caos que foi estabelecido à nossa volta. Pode ter certeza que se você tiver uma palavra de Deus sobre você, das duas uma: ou Deus vai mudar você de cenário, ou vai mudar o cenário que você está. Creia, Deus pode tudo, e se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Melhor, vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Eu só vim aqui com uma palavra para você que está assistindo essa mensagem: vai dar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora. E essa é a última parte. Nicolas, confere se a câmera está gravando. Está gravando? Porque eu não vi mais a luz vermelha de repente e eu me desesperei. Você vê,
Glória a Jesus. A gente nunca voltou uma gravação. As mensagens são gravadas assim, começam e acabam. E agora vamos terminar. Feche os teus olhos. Esqueça de tudo que foi dito à sua volta. E comece a lembrar das palavras de Deus derramadas sobre você. Eu só queria te lembrar. A palavra de Deus é mais importante do que o caos. A palavra de Deus se sobressai sobre as tempestades. E se Ele diz que dá, dá. Em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos e cremos na Tua palavra mais do que tudo. Tu és o nosso centro de confiança, de amor. Amamos o Teu nome, amamos a Tua palavra. Confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. Gente, hoje é o último dia da nossa turnê aqui na Europa. A gente está em Barcelona. Eu tô com o meu coração dividido por duas coisas. Uma porque está acabando a turnê e foi um período maravilhoso que nós vivemos aqui, o que Deus fez. Sabe, poder ver tanta gente tomando a decisão por Jesus foi para mim um presente muito grande. Mas eu também tô com o meu coração dividido porque a minha esposa tá agora quase dando à luz, já tá aqui no finalzinho da gestação. Eu tô com muita saudade dos meus filhos, da minha esposa, e já orando por esse momento que é a vinda da Sereninha. Então eu acabo hoje Barcelona aqui, basicamente entro no avião e já vou direto para casa para ver a minha princesa nascer. Então muito feliz, coração grato a Jesus por tudo. Comprando flor pra Paulinha porque não vou chegar de mão vazia, né? Amém, God? São 10 dias. Com certeza.